Preparem-se, meus amigos e minhas amigas aposentadas. A revisão da vida toda, essa saga que parece interminável, acaba de ganhar um novo capítulo. E ele vem com a assinatura de uma figura poderosíssima, o Procurador-Geral da República, PGR. Uma petição recente movimentou os bastidores do Supremo Tribunal Federal, e a grande questão que ecoa em cada canto do país é: o que essa manifestação significa? É uma luz no fim do túnel ou mais uma nuvem negra sob seus direitos? Neste vídeo, vamos desvendar passo a passo essa petição e entender a postura da Procuradoria-Geral da República. Vamos mergulhar fundo para que você compreenda quem é o PGR, qual o seu papel e como ele pode ser um aliado fundamental ou um obstáculo inesperado na sua batalha pela revisão da vida toda. Você está cansado de ser refém de decisões que mudam a cada virada de cadeira no STF? Cansado de ver seu direito ser jogado para lá e para cá? Então, não perca um segundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o norte que você precisa para não perder o rumo. Comente abaixo. PGR, defenda os aposentados se você exige clareza e justiça. A petição do PGR, um simples ciente que esconde o tufão. A última manifestação do dia 6 de outubro de 2025. Sim, você ouviu bem, 2025. Um documento que já se projeta no tempo com esperança de um desfecho. É, à primeira vista, uma petição simples, um ciente. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, manifestou ciência do acórdão proferido nos autos. Parece algo banal, burocrático, mas não se engane. Isso é mais do que um simples ok, estou sabendo. Essa ciência tem um peso enorme, pois o PGR não renunciou ao prazo recursal. Ele não disse que não vai recorrer. Isso significa que a possibilidade de uma nova ação, de um novo recurso por parte da Procuradoria-Geral da República, ainda paira sobre a revisão da vida toda. Mas calma, não estou dizendo que ele vai recorrer, e acho isso improvável. O ponto aqui é a omissão, a falta de um posicionamento mais incisivo, que poderia selar de vez a vitória dos aposentados. É como um silêncio que grita, que nos força a questionar por que essa falta de firmeza agora? PGR versus AGU. Não confunda as peças no tabuleiro da justiça. Antes de tudo, é crucial entender a diferença entre dois grandes nomes do nosso sistema jurídico, que, embora pareçam semelhantes, atuam em lados opostos nessa guerra. Advogado-Geral da União, AGU. Esse é o advogado do governo federal, do INSS. A função dele é defender os interesses do governo, independentemente de quem seja o presidente. É o trabalho dele, a sua função institucional. Então, se você vê a AGU defendendo o INSS contra a revisão da vida toda, saiba que essa é a função que lhe foi atribuída. Procurador-Geral da República, PGR. Aqui a história muda. E PGR é o chefe do Ministério Público Federal, MPF. Ele defende a sociedade, a Constituição. Ele atua perante o STS, o STJ e o TSE. O MPF, de acordo com a Constituição Federal de 1988, tem a função essencial de defender os direitos sociais e individuais indisponíveis, a ordem jurídica e o regime democrático. Percebem a diferença gritante? Enquanto a AGU defende o caixa do governo, o PGR é o fiscal da lei, o guardião dos seus direitos, o protetor da sociedade. O Ministério Público Federal, o guardião esquecido dos aposentados. Quando falamos em direitos sociais e individuais indisponíveis, estamos falando dos seus direitos previdenciários, do seu direito à dignidade, à aposentadoria, à revisão da vida toda. A ordem jurídica inclui a defesa de decisões já proferidas, como o tema 1102, que foi preferido a favor dos aposentados. Então, por lógica e por dever constitucional, o Ministério Público Federal deve defender os aposentados. Ele deve zelar pela aplicação correta da lei, pela segurança jurídica e pela decisão que já te concedeu a revisão da vida toda. Mas você pode se perguntar, como o PGR se manifestou antes? Na época do julgamento do tema 1102, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi claro e inequívoco. Ele se manifestou favoravelmente aos aposentados. Ele defendeu a aplicação do melhor benefício, argumentando que a regra de julho de 1994 em diante só deveria ser aplicada se fosse para proteger, para beneficiar o segurado,
e não para prejudicar. O MPS, desde o STJ, foi um baluarte na defesa do seu direito. Ele fez um relatório minucioso, analisou o recurso extraordinário do INSS e opinou pelo desprovimento do recurso do INSS. Ou seja, ele queria que o INSS perdesse e você, aposentado, ganhasse. É a prosa cabal de que o fiscal da lei estava e deveria continuar ao seu lado. A importância do especialista. Uma lição cruel da revisão da vida toda. Lembrem-se da história do tema 1.12. Ele foi julgado improcedente em primeira instância. Sim, o próprio processo que virou modelo para todo o país, a sua revisão da vida toda, foi negado pelo primeiro juiz. Você consegue imaginar o desespero se o advogado não tivesse recorrido, se não fosse especialista? É por isso que insisto. Um advogado que faz de tudo, divórcio, tributário, trabalhista, previdenciário, não é o especialista, assim como um clínico geral. Embora essencial, encaminha para o cardiologista ou neurologista quando a questão é específica. Quem faz tudo, não faz nada com profundidade. Procure o especialista que respire o direito previdenciário, que esteja atento a cada nuance, a cada petição, a cada movimento no STF. Isso pode ser a diferença entre a vitória e a derrota, o acidente que não foi acidente e a hipocrisia do STF. O próprio PGR, na época Augusto Aras, e antes os ministros do STJ e do STF, entenderam a lógica por trás da Lei 9.876/99. A regra de transição de julho de 1994 veio para proteger o segurado da inflação. Quando essa regra de transição te prejudica, o direito ao melhor benefício deve prevalecer, aplicando-se todo o período contributivo. É doloroso ver que, depois que 3 ministros do STF se aposentaram e a composição mudou, tudo mudou. Aquilo que o próprio Barroso, presidente do STF, classificou como um acidente de composição, na verdade, foi uma manobra calculada para te prejudicar. Como pode o próprio STF consolidar um entendimento sobre o direito ao benefício mais vantajoso em 2013 e depois tentar fugir disso? É a inversão da justiça, a desmoralização do que deveria ser o pilar da nossa democracia. O silêncio do atual PGR, um consentimento perigoso. Agora voltamos ao cerne da questão. O atual PGR, Paulo Goné Branco, apenas manifestou ciência da publicação do acórdão. Ele não fez uma grande manifestação, seja a favor ou contra a revisão da vida toda. E aqui reside um ponto crucial. Quem cala consente? Se ele não se manifestou contra, ou se não se manifestou de forma extensa defendendo o recurso do INSS, seria razoável considerar que o posicionamento anterior, favorável aos aposentados, deve ser mantido. Se ele não concorda com o posicionamento do PGR anterior, Augusto Aras, por que não se manifestou explicitamente contra? A omissão aqui pode ser interpretada como uma adesão, ainda que tácita, à defesa dos direitos dos aposentados. É uma hipótese, claro, mas que nos dá uma réstia de esperança diante de tanta insegurança. A hora de agir é agora. Não deixe seu direito ser roubado. Essa petição do PGR, mesmo que simples, nos lembra que a revisão da vida toda ainda está viva e que os olhos de órgãos importantes ainda estão sobre ela. As atenções devem se voltar para o tema 1.102, que precisa de um desfecho urgente. Já estamos em outubro e o recesso forense de dezembro se aproxima, ameaçando mais uma vez adiar a sua justiça. Atenção redobrada. Não relaxe. Verifique o andamento do seu processo da revisão da vida toda. Muitos juízes, aproveitando a incerteza, estão levantando a suspensão e proferindo sentenças de improcedência, sem que muitos advogados hajam a tempo. Já recebo mensagens de pessoas desesperadas com seus processos transitados em julgado. Se isso aconteceu com você, ainda existe a possibilidade de uma ação rescisória, mas é um caminho complexo que exige um especialista. E se você se aposentou há menos de 10 anos e quer uma alternativa concreta que não depende das idas e vindas do STF, procure pela revisão do direito adquirido. Mesmo que o reajuste pareça mínimo, pode significar valores expressivos de atrasados, desde 2.000 até 40.000. Já vimos casos de 140 mil reais. Não deixe seu direito na mesa. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Barroso escorregou e que agora terá que honrar sua palavra de que mudança de jurisprudência dali para frente?
Essa fala dele, de 10 de junho de 2024, precisa ser lembrada e cobrada em cada julgamento que está por vir. Essa luta é nossa. Não vamos desistir. O Ministério Público Federal sempre foi favorável. O STJ sempre foi favorável. O próprio STF já foi favorável. Chega de desculpas. Chega de enrolação. Paguem os aposentados. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Vamos juntos. Deus te abençoe e até a próxima.